Encontrar alternativas para substituir o petróleo é um dos grandes desafios de governos de todo o mundo. No Brasil não é diferente e nem no Paraná. O estado avança nessa questão e propõe a criação de uma mini usina de biodiesel. Essa ideia que você vai conhecer a partir de hoje aqui no Jornal da Educativa, em uma série de reportagens que começa agora. Basta observar o trânsito de alguma cidade grande para perceber a poluição provocada pelos veículos. A fumaça que sai dos carros e ônibus é possivelmente uma das principais causadoras do efeito estufa, que tem aumentado a temperatura da Terra. E é resultado da queima dos combustíveis de origens fósseis, os produzidos a partir do petróleo, como a gasolina e o diesel. Esse é só um dos problemas causados pelo petróleo. Especialistas apontam outras dificuldades. As reservas, por exemplo, estão cada dia mais difíceis de serem encontradas. E o processo para a retirada do petróleo é caro e demorado. É necessário construir plataformas, fazer perfurações, o que leva pelo menos uma década. Enquanto isso, o consumo só aumenta. Vejamos o caso da China. Em 10 anos, o consumo de petróleo naquele país dobrou. Em 1996, eram consumidos 3 milhões de barris por ano. Em 2006, esse número chegou a 7 milhões de barris. Tudo isso acarreta outro problema, o preço do barril. Hoje, com a crise econômica, os valores tiveram uma expressiva queda, com o barril de petróleo custando algo em torno de $50. Mas no ano passado, esse valor chegou a $150. Com esses dados nas mãos, governos de todo o mundo estão preocupados e buscando alternativas. Uma delas é a produção de biocombustível, produzido a partir de fontes renováveis, como plantas oleaginosas. O Brasil, que faz parte desse grupo de nações em alerta, criou o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. O Paraná foi um dos estados que aderiu ao projeto e começou diversos estudos com o apoio do governo federal. Agora, mais uma iniciativa surge no estado, a mini usina de biodiesel. A ideia partiu do governador Roberto Requião, que falou sobre o assunto em uma reunião da Escola de Governo. Eu, pessoalmente, acho que esse projeto, como de biodiesel, tem que ser um projeto para autossustentabilidade do fornecimento de energia para conjuntos de produtores rurais. E nós resolveríamos o problema não com a ligação ao Copel, o que é possível quando tivermos um excedente razoável de energia gerada. Mas nós resolveríamos com a Secretaria de Indústria e Comércio, o BRDE, o BNDES e a Agência de Fomento, ajudando a engendrar projetos de consumo de energia, de industrialização de insumos agrícolas em conjuntos de propriedade. O biodiesel é um combustível feito a partir de fontes renováveis, como as plantas. Uma das culturas mais usadas para isso é a soja, que depois de colhida e moída se transforma em óleo e passa por um processo químico para virar o biodiesel. Desse processo sobra a soja esmagada, chamada de torta, que vai ser usada para a fabricação de ração para os animais. Tanto o biocombustível quanto a ração vão ser usados pelos agricultores parceiros do programa. Nessa primeira fase do projeto vão estar envolvidos cerca de 2.000 produtores rurais da região sudoeste do estado. E quem está coordenando o projeto é a Copel. Quando o governador nos solicitou uma participação, como a função da Copel, uma empresa de energia, o biodiesel faz parte do nosso processo. Então foi com muito prazer que aceitamos, junto com outros órgãos do Estado, principalmente a Secretaria da Agricultura, a Tecpar e mais demais órgãos do próprio LICTEC, em desenvolver esse processo, porque dentro do nosso estatuto, da nossa missão, uma dos processos é biodiesel. Depois de muitos estudos, ficou definido que a mini usina seria um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Significa dizer que a gente está construindo nesse projeto aí, ou tentando construir algo novo, e pelo ineditismo desse projeto, em termos de arranjo produtivo, a gente não tem resposta a todas as perguntas. Então, justamente, ele é um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, em função de que a gente vai buscar encontrar aquelas respostas que não foram possíveis
a gente obter no escritório. Vários grupos de trabalho foram formados. Servidores da Secretaria de Ciência e Tecnologia, do IPARDES, TECPAR, Secretaria de Agricultura, IAPAR, EMATER e COPEL estão participando. Os estudos começaram com a análise da viabilidade econômica do projeto. Com que cenário se trabalha? O cenário é que nos próximos 10 anos o projeto ele vai enfrentar preços de petróleo crescentes, chegando a mais ou menos $100 o barril em 2018, enquanto que o preço do soja e do milho devem permanecer mais ou menos constantes no patamar histórico dos últimos 2 anos. Isto nos levou a resultados, aplicando-se dentro da produção de biodiesel, nos levou a resultados positivos. Também foram feitos estudos para definir o local onde a mini-usina deveria ser instalada. A região escolhida foi a Sudoeste, uma das mais rurais do estado, onde a agropecuária tem grande peso na economia. A região concentra ainda expressivo número de pequenos agricultores familiares, ponto que foi considerado, já que eles vão ser os principais parceiros do projeto. Vão entregar as sementes e usar o biodiesel e a ração depois de prontos. Uma das nossas prioridades do Programa Paranaense de Biodiesel é fortalecer a agricultura familiar, a pequena e média propriedade e o cooperativismo. Os pesquisadores do IPARDES foram até a região sudoeste para conversar sobre o projeto com os produtores rurais. Das entrevistas saíram informações importantes, como a da possibilidade da mini-usina alavancar o crescimento da região. Eles acham que o empreendimento pode representar aumento da produção, da escala de produção local, que pode representar uma diversificação da produção, que em síntese pode representar para eles possibilidades de aumento mesmo das condições de emprego e renda, certo? Contribuindo para a própria reprodução deles enquanto agricultores familiares naquela região. O IPARDES fez um trabalho brilhante, fantástico, levantando detalhes da estrutura fundiária, característica do processo produtivo, do arranjo produtivo daquele entorno, daquele eixo de entorno, que essa cooperativa tem participação, assim como outras cooperativas, que serão obviamente integradas e já estão se integrando ao projeto. Então isso convalidou aquela informação preliminar e foi fundamental. As expectativas levantadas com as pesquisas do IPARDES foram confirmadas ao longo de 2008, em debates com os grupos de trabalho e com as cooperativas que devem participar do projeto Paraná Biodiesel. Quando o Estado nos coloca esse debate da geração de energia, da produção de biodiesel, nos remete a uma reflexão de produção de autonomia para as famílias. Nós hoje, os agricultores, quando aparece uma oportunidade para podermos transformarmos a nossa soja numa forma de geração de energia, é uma expectativa muito positiva, porque para nós, o agricultor, hoje, ele consome energia. E, de certa forma, esse projeto, acreditamos nós, que tem um papel importante para ajudar a reduzir custos, né, e também fazer com que as famílias reflitam outras questões estratégicas.